Olá, turminha, bom dia! Hoje, terça-feira, e na nossa aula de história nós vamos ver sobre os primeiros povoadores da Terra. Quem foram essas pessoas que chegaram primeiro aqui e deram início à humanidade? Vamos lá? Os primeiros povoadores da Terra. Tradicionalmente, divide-se a longa trajetória da humanidade em pré-história e história. A pré-história começa com o surgimento do gênero Homo, do qual fazemos parte, há cerca de 2 milhões de anos, até a invenção da escrita, ocorrida por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Então, a pré-história começa a partir do surgimento de um ser chamado Homo até surgir a escrita. Aí a gente define a pré-história. E a história? E a história iria da invenção da escrita aos dias atuais. Então, nós estamos na história. Até o homem aprender a escrever, a inventar a escrita, era a pré-história. A partir disso, virou história. Com base nas técnicas e materiais utilizados pelos nossos antepassados, os cientistas dividem a pré-história em dois períodos, que é o Paleolítico, que é o da pedra lascada, e o Neolítico da pedra polida. O que é isso? Vamos já ver. Então, aqui ele dá uma linha do tempo, né? Que quando surgiu o gênero Homo, que foi há cerca de 2 milhões de anos antes de Cristo, desenvolveu-se a agricultura. Observação. No período paleolítico, certo? Que faz parte lá da pré-história. Deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem. Ó, a pré-história, ela tem dois períodos, o paleolítico e o neolítico, certo? Então, quando aqui inicia-se a pré-história, certo? Com o surgimento do gênero Homo. Desenvolveu-se a agricultura. Quando o homem começou a plantar e colher o seu próprio alimento, que é a agricultura, terminou o período paleolítico e iniciou-se o período neolítico, certo? Depois disso, o homem descobriu os metais, que ele podia fazer ferramentas. E aí veio a idade dos metais. A pré-história encerra-se aqui com a invenção da escrita. Vamos agora para os primeiros povos. Eles eram chamados de caçadores e coletores. Por quê? Vamos ver. No Paleolítico, que é esse primeiro período aqui, ó, antes de desenvolver a agricultura, os seres humanos sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutas. Por isso, ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Então, por que eles tinham esse nome? Porque eles sobreviviam caçando, pescando e coletando frutas, certo? Então, eles eram caçadores e coletores por isso. Eles eram nômades. Quem sabe o que é nômade? Isso já foi visto lá no quarto ano, hein? Nômade é quem não tem moradia fixa, né? Eles não tinham uma casa fixa para morar, eles não tinham um terreno fixo para morar. O que acontecia? Sempre que a caça para os peixes e os frutos de um lugar começavam a diminuir, eles se mudavam para outro em busca de alimentos. Então, vamos aqui dar um exemplo. A pessoa está morando aqui no terreno, no espaço, né, bem grande, uma comunidade. E aí, eles vivem o quê? De caça, pesca e coleta. No rio, começou a diminuir os peixes. Na floresta, os animais quase não aparecem. E os frutos das árvores da floresta também tem pouco. O que eles faziam? Eles saíam daquele lugar e procuravam outro em que eles podiam caçar, pescar e coletar frutos, certo? Então, essas pessoas que se mudam constantemente, elas são chamadas de nômades. Na busca constante por comida, por volta de 10 mil anos antes de Cristo,
os seres humanos desenvolveram a agricultura. Então, eles descobriram que ele podia pegar aquela semente daquela fruta e plantar. No que ele plantava, botava na terra, nascia uma nova árvore, uma nova planta que eles podiam se alimentar dela. Então, eles desenvolveram a agricultura e começaram a pegar aqueles animais que eles caçavam. Eles não mais matavam os animais, eles criavam. É a domesticação de animais. Opa! Né? Então, no que eles domesticavam, eles criavam, os animais reproduziam e assim eles tinham animais diversas vezes. Então, aí eles começaram a ver que plantar, colher e cuidar dos animais era muito melhor do que ficar mudando de lugar em lugar atrás de alimento. E aí, com o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, apareceram os agricultores e pastores. Os agricultores e pastores passaram a produzir seu próprio alimento e não precisavam mais mudar constantemente de lugar. Então, aos poucos foram se tornando o quê? Sedentários. Isto é, passaram a viver em um determinado lugar, a aldeia. Então, essas pessoas começaram a ter um lugar fixo, uma moradia fixa. Né? Então, eles não precisavam mais estar se mudando, porque eles conseguiam produzir seu próprio alimento. Na aldeia neolítica, o trabalho era dividido entre as mulheres e os homens. Olha aqui, o que as mulheres tinham que fazer lá na aldeia. As mulheres dedicavam-se à agricultura e ao preparo dos alimentos e cuidavam dos filhos. Então, as mulheres tinham essas 3 funções. E os homens tinham as funções de construir moradias, caçar e cuidar dos rebanhos, dos animais. Então, eles dividiram o trabalho entre as mulheres e os homens. As mulheres tinham que fazer o quê? A agricultura, que era plantar e colher, preparar os alimentos para todos se alimentarem e cuidar dos filhos. E os homens tinham que construir as moradias da aldeia, caçar e cuidar dos animais, que era o pastoreio. Então, vamos lá. Observe a imagem com base no que você estudou, responda. Que atividades as pessoas estão fazendo em cada uma das cenas? O que cada um está fazendo? Então, aqui eu deixei para vocês observarem como é que vocês vão responder aí. A primeira questão é aqui, ó, tá? No número 1, os homens estão construindo moradias. Na 2, os homens estão caçando, né? Na 3, os homens, ou no caso é só um homem, está ordenhando, é o quê? Tirando o leite da vaca, aqui na 3, ó. Na 4, nós temos as mulheres colhendo alimentos, que está aqui nessa página. Na 5, nós temos a mulher preparando alimento, que está lá na página anterior, aquela mulher que está ajoelhada. E na 6, nós temos uma mulher cuidando das crianças. Então, vocês vão responder desse jeito, sim. Pode fazer diretamente no livro, tá? E a segunda, as pessoas representadas na imagem eram nômades ou sedentárias? Nômades era quem? Quem vivia se mudando atrás de alimento. E sedentárias, quem tinha moradia fixa. No caso aqui, essas pessoas eram sedentárias, né? Elas viviam na sua aldeia e produziam seu próprio alimento. Facinho, né? Essa atividade de hoje termina aqui. Beijo grande. Aguarda a atividade até às 11. Preste atenção no horário. Tchau!